Pronto. Deixa eu colocar aqui o tema. Ok. Um momentinho. Pronto, agora sim, vamos lá. Cadê a Elizabeth? Um momentinho, pessoal, estamos começando a nossa live. Estou esperando a professora doutora Elizabeth Ferreira. Já vamos começar. Eu acho que o tema não ficou. Olá, Gidélia! Prazer, que felicidade, quanta gente bonita. Isso! Estou esperando a professora Elizabeth Carvalho. Isso, vamos lá. Professora Elizabeth. Então, deixa eu tentar colocar de novo o tema, que eu acho que não foi. Vamos lá, direito. Um momentinho só, gente. Em tempos. Já estou conseguindo. Pronto. Cadê a Elizabeth? Então, pessoal, eu estou aqui aguardando a professora Elizabeth Carvalho. Olha ela aqui. Aí, a professora Elizabeth. Aí, vamos ver se eu consigo te colocar, que eu não estou conseguindo. Faz o pedido para mim. Isso, a gente já vai começando, tá? Um momentinho só que já vai rolar a nossa live. Deixa a professora Elizabeth eu conseguir captá-la. Aí, pronto. Vimos. Cadê ela? Não veio? Vamos tentar novamente, professora. Eu tô tentando te colocar. Eu coloquei, eu aceitei teu pedido. Mas vamos tentar novamente? Você não entrou ainda. Vamos tentar novamente? Então sai e entre de novo. Isso. Aí, deixa eu ver, a professora Elizabeth. Não. Já fiz seu pedido, mas ainda não entrou. Mas a gente vai conseguir, tá, gente? Se acalme aí, vai dar tudo certo. Elizabeth, eu já te aceitei. Sai e entra de novo para a gente ver se a gente consegue. Faz o pedido novamente. Porque eu já tentei. Vamos lá. Vamos lá, transmitir ao vivo, Elizabeth Carvalho. Vamos lá. Aguardando, Elizabeth. Vamos ver se a gente consegue, hein? Tem a gente entrando. Olá! Ai, Elizabeth! Boa Que noite! alegria! Boa noite para você, hein? Para a gente é boa tarde. Quer dizer, finalzinho Boa de tarde! tarde. Olha, já tem um monte de gente entrando, os meus alunos, tá tudo certo. Então, eu quero, né, dar boas-vindas a você e também ao pessoal que está entrando, muita gente querida entrando. A nossa professora, diretora da faculdade, professora Gidélia Alencar, nossos alunos, estudantes, Zoraia, minha amiga querida, enfim, um monte de gente. E eu quero te dizer da nossa alegria de tê-la aqui comigo hoje, nessa tarde. Eu quero agradecer primeiro em nome da Fundação Visconde de Cairu, né?
A Fundação Visconde de Cairu, ela tem 115 Obrigada. anos, Elizabeth. É uma senhora, mas é uma senhora Uau. articulada, conectada, é uma senhora muito modernosa, assim, e está sempre buscando dialogar com as questões sociais, tem um trabalho já consolidado aqui na Bahia, né, que nós estamos no Nordeste brasileiro, né, na capital da Bahia, em Salvador. Então, é uma faculdade que tem uma história, sabe? Uma história muito bacana. E também falar do curso de pedagogia, do qual eu sou coordenadora. Então, eu sou coordenadora desse curso que já tem 15 anos, já está indo para os 16 anos, né? Já estamos 15 anos e uns mesezinhos. E esse curso também é um curso que dialoga e se inspira em Paulo Freire. Nós somos freirianos, então há toda uma história, uma construção política. É um curso que professores e alunos brigam muito pelo curso, no sentido da formação, sabe? Do cuidado com a formação ética, a formação implicada, uma formação que, de fato, privilegie a questão dessa dialogicidade com o seu tempo, né? Com a sua contemporaneidade. Então, é uma formação muito interessante. E hoje, aqui no Brasil, é o Dia do Pedagogo. Por isso que eu fiz Boa. olha só que maravilha, o Dia do Maravilha. Pedagogo. Então, essa live também é a nossa homenagem para esse dia, sabe? E eu já vou começar trazendo um textozinho, uma frasezinha de Moacir Gadotti, que é um autor muito interessante, muito profundo, dialoga muito com Paulo Freire. E ele fala assim: o que é ser professor hoje? Ele faz essa pergunta e ele responde. Aí ele diz: ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo, com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Com certeza, né? Eles fazem fluir o saber porque constrói sentido para a vida das pessoas e para a humanidade. E buscam juntos um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso eles são imprescindíveis. E eles são de verdade. Então, hoje, pessoal, meus queridos, minhas queridas alunas, parabéns para todos nós, para os meus colegas docentes, para todos nós que lutam juntos por essa causa, que é a causa da educação. E não é uma educação qualquer, é uma educação que transforme, né? E é isso que está nos unindo, né, Elizabeth? Hoje aqui, esse direito à educação, né? Então, agora também eu quero te apresentar, né? Então, dizer de você é muito fácil para mim, né? Porque você é uma pessoa muito especial e é uma pessoa que é muito querida, que eu sempre admirei muito você. Quando eu estava lá em Portugal e você apresentava a sua tese, eu ficava encantada como você tinha uma narrativa discursiva tão interessante, tão profunda, tão densa. A doutora Elizabeth Carvalho, ela é doutora pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal. Ela atua no agrupamento de escolas em Valongo, e atualmente ela está como apoio técnico do Ministério da Educação em Valongo. Não é isso, Elizabeth? É isso Além mesmo. disso, nós estamos muito queridos. Ela é uma querida e participamos juntas da mesma com a mesma orientadora, né? Com a Sim. professora Elizabeth Ferreira. E a gente tivemos bons diálogos, né? Boas trocas. Muito. Não é? Fantástico. Então agora a gente vai conversar, né? Conversar sobre a educação. Acho que você mexeu alguma coisa, a imagem inverteu, Elizabeth. E aí, consertou? Inverti. Pus Tá a bem, não tem caixinha. problema nenhum. Tranquilo. Aqui é uma conversa entre Está amigas. ótimo. Né? Sim. É conversa É entre amigas. verdade. Então, a educação é esse motor, né, do desenvolvimento, e
a educação, diferentes dimensões da vida, né? A vida individual, coletiva, política, social, cultural. A educação está aí perpassando tudo, né? E o Freire diz que o direito à educação é o respeito à autonomia, né? O respeito à dignidade humana, o respeito também a identidade do educando, né? A esse direito dele ser diferente, dele ser quem é. Então, é nesse sentido que a gente vai começar o nosso papo. Eu queria que você conversasse um pouco aqui com a gente sobre essa questão dos direitos mesmo. De que direito a gente está falando, que educação a gente está falando. Vamos lá? Bom, então, antes de tudo, eu queria dizer boa tarde, Brasil, diretamente aqui do Porto, Portugal. Ainda bem que existem as tecnologias que nos unem e que nos aproximam. Dizer o quanto me honra este convite, o quanto me torna humilde esta partilha e a querida Telma que me convidou para este dia tão especial, para comemorarmos todos juntos este dia do pedagogo, não é? Que nos é tão querido, que é a nossa profissão, e por isso parabéns à Fundação Cairu, 115 anos de vida, que contem muitos mais. Parabéns aos pedagogos, que são sem dúvida imprescindíveis, fundamentais hoje, ontem, sempre. Nós somos, portanto, peças fundamentais na história que se vai construindo, não é? A Telma coloca aqui uma questão muito complexa e por isso vou iniciar esta conversa refletindo sobre que direito este. Então começo pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um documento, como sabem, elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais. É um documento que foi traduzido em muitas partes do mundo, traduzido em mais de 500 idiomas, é para verem, portanto, que direito, não é? A declaração foi proclamada, como sabem, também em Paris, mas só para nos situarmos aqui em termos históricos, em 1948. E então, que direito é que nós estamos aqui a falar neste documento, no meu entender? De que todos os direitos são igualmente importantes, que estão ligados em rede entre si, possuem este caráter universal, e por isso esta universalidade faz com que possuam um igual valor para todos os seres humanos. E, portanto, é muito importante nós lembrarmos isto neste momento em que vivemos, porque é um momento em que nos põe em causa a todos, este momento de pandemia, e então ter esta noção de que todos os direitos são igualmente importantes, estão ligados entre si em rede. Portanto, trazemos o direito à educação, mas temos de nos lembrar de que há esta conectividade entre todos eles e que eles são universais. E por isso, a título de exemplo, no caso das crianças e jovens que nos são tão queridos, atende-se às suas necessidades específicas. Agora, trazendo um bocadinho de Portugal para esta conversa, então posso referir que em Portugal, Portugal foi um dos primeiros países a aprovar a Lei de Proteção à Infância, em 1911. 1911? 1911, a consagrar na Constituição da República de 1976 como direitos fundamentais à infância, já 1976, e a ratificar... Elizabeth, em 1988, na Constituição de 1988, nós tivemos regulamentado a criança como sujeito de direitos, só em 1988, na Constituição. Portanto, a partir das outras leis. Exatamente, e portanto é só para terem uma noção do contexto, não quer dizer que tudo tenha corrido bem, mas há aqui esta preocupação e a ratificação à Convenção dos Direitos da Criança em 1990. A Convenção sobre os Direitos da Criança, portanto, foi adaptada pela ONU em 1989 e no nosso país é ratificada então em 1990. E mais uma vez é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Portanto, é para verem como que direito falamos.
Todos com temos certeza. esta noção de que é este direito universal, que é aceite, mas que traz tantos constrangimentos e traz tantos avanços e recuos nas suas Isso. implementações, não é? E, portanto, a Convenção, só para aqui contextualizar um bocadinho onde é que está o direito à educação, então a Convenção é constituída por 54 artigos, que estão divididos em 4 categorias. Claro que a primeira categoria podemos dizer que é o direito à sobrevivência. E aí estamos Perfeito. no É, exemplo do direito aos cuidados básicos, é aqui a isso. alimentação, a higiene, portanto, os cuidados básicos. Depois temos o direito relativo ao desenvolvimento. E aqui entra a Hum, educação, o direito à educação. Que claro Isso. que é para a vida, é desde a infância, a criança, jovem, adulto, é para a vida. E por isso o pedagogo tão importante, o papel Isso. neste desenvolvimento. E temos depois o direito relativo à proteção, que é o direito a ser protegido contra a exploração, não é? E que é um direito, esta categoria que nos é tão importante que tínhamos sempre presente como sociedade. O direito à participação, que é o direito a exprimir a sua opinião. É importante ouvir a criança, trabalhar com a criança, estar atento à opinião da criança e o que traz para a equação. E por isso, Perfeito. a Unicef, que tantas vezes dizemos Unicef e nos esquecemos que isto quer dizer Fundo das Nações Unidas para a Infância, que foi Isso. criada em 1946, lembra-nos que as crianças e os jovens têm todos os direitos, não porque são o futuro, mas que são seres, porque são seres humanos e são hoje. E por isso, Perfeito. que direito é o direito hoje? É a lembrança de toda esta história que nos acompanha e que nós traçamos, é hoje que as crianças e jovens têm todos estes direitos. E, portanto, a Unicef traz-nos esta recordação. E, portanto, fazendo a ligação dos direitos à educação, é um lugar comum dizer que a educação não é muito mais do que aprender a ler, a escrever ou a fazer contas. A educação desempenha então um papel fundamental na aprendizagem e no exercício dos direitos humanos, que nunca, na realidade, nunca são garantidos em definido, como nós vemos tão bem e patenteados nas notícias. Antes, numa construção permanente e urgente. Portanto, devemos exigir e garantir a educação para os direitos, não em abstrato, mas com as crianças e os Isso. jovens, no exercício todos conscientes de que nós estamos todos envolvidos nestes direitos e por isso esta ligação tão profunda entre os direitos e a educação para os Perfeito. direitos. E então, Telma, pensei assim, neste dia de homenagem ao pedagogo e que temos tantas pessoas que nos ouvem e que estão aqui para homenagear este contributo que todos damos para este dia, gostaria de trazer esta reflexão de que refletimos sobre que direitos, que educação, que pedagogia, não é? Que Isso. pedagogia neste tempo. E então, trago aqui só um bocadinho de mim, não é? Para quem ainda não me conhece. Então, eu sou professora que durante tantos anos, 20 e tal anos, estive numa escola, numa sala de aula e noutros espaços educativos e que esperava pacientemente ou ia ao encontro de tantos meninos e meninas que queriam aprender. E hoje que estou como apoio técnico do Ministério da Educação numa comissão de proteção de crianças e jovens, que procuro com a equipa com que trabalho, porque é um trabalho de equipa muito colaborativo, de muita corresponsabilidade, de muita partilha. Com esta equipa procuro assegurar todos os direitos e dentro destes, claro, o direito à educação. E então, usando uma expressão vossa que eu tanto gosto, eu corro atrás. Nós corremos atrás Com daqueles que certeza. nos dizem quase todos os dias que buscam outra escola, que buscam outras hipóteses de também aprenderem noutros lugares. Então, quando pensei no que poderia dar de contributo, eu criei esta frase para partilhar com vocês, que é:
O pedagogo não é apenas o que ensina, é o que motiva à procura do saber subjetivo, múltiplo, provisório, ligado ao ser e ao seu tempo, nunca completo. O pedagogo é este que está atento, que faz uma escuta ativa, que está nesta partilha com o outro. E, portanto, parafraseando António Nova, que eu gosto, gostamos tanto todos também, e que eu sei que é muito querido para vocês, e ele em 2012, a falar sobre Sérgio Nisa, fez uma reflexão muito profunda sobre o pedagogo era Sérgio Nisa. Então, parafraseando, eu trouxe esta reflexão que é a pedagogia por natureza então é histórica, tanto no seu objeto como no seu modo de conhecimento e ação. António Novo diz. E então, continuando, e então em tempos de pandemia, a resposta aos dilemas que nos são impostos está no próprio processo de questionar e de reflexão partilhada. Não podemos estar sós, temos que estar em rede, temos que partilhar ideias e, portanto, e não em opiniões feitas no exterior a esta profissão que nos é tão querida, não é? E por isso, tal como diz Charlot, devemos todos construir nesta partilha um discurso científico em educação. Perfeito. E por isso a formação é tão importante. E continuando, a pedagogia é colaboração. Com certeza. Neste sentido, Telma, em que eu me ligo a vocês, por exemplo, não é? E que crio espaços de colaboração de trabalho, que são redes, são comunidades de partilha, e que me traz reflexão, traz prevenção, estamos atentos, traz responsabilidade social, que vai reduzir a nossa insegurança e o nosso medo durante este tempo de pandemia. Isso. E a pedagogia, estou quase a acabar. A pedagogia. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. A pedagogia, então, também seria um pensar muito sério sobre a diferença. Perfeito. E então, como é que nós, no fundo, é o direito a sermos nós, a sermos autênticos, a sermos genuínos, sem filtros, entre iguais e levar-nos ao limite. E então necessitamos de aprender, penso eu, a fazer diagnósticos, elencar o que faz falta à criança, ao jovem, o que faz falta ao adulto, porque o pedagogo é aquele que educa desde os 0 aos 100 anos. E, portanto, para prevenir o quê? Situações de risco, de perigo, e a pandemia trouxe e desvendou e mostrou-nos tanta falta, não é? E, portanto, eu reforço neste meu pensar de que direito, de que educação, de que pedagogia, que é fundamental educar para os direitos. Tornar a criança um agente de mudança implicada na sua educação. E por isso, torna-se vital, mesmo vital, considero eu, a prática de uma pedagogia dos direitos. A prática desta pedagogia dos direitos. Através da criação destes espaços, por exemplo, no live, no Instagram, e que para acentuar o que é estes valores de justiça social, com relações educativas autênticas de respeito e de emoção. E por isso, esta primeira questão eu terminava com uma frase de Mandela que me é muito querida, que é: a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Ela é linda. E ela é muito significativa para você, né? Você porque é verdade. Porque nasci na África do Sul, porque vivi tempos difíceis do apartheid, em que tive que aprender este exercício dos direitos. E depois a vinda para Portugal, que me expõe a um novo país e uma nova cultura, não é?
E também depois a oportunidade de ter vivido também algum tempo nos Estados Unidos, que me traz esta visão do mundo e esta exposição ao mundo e que se torna imperativa para como pessoa, como professora, pedagoga e imprescindível para a minha prática, não é? E por isso espero ter respondido à tua questão Nem dá vontade de fazer interferência, porque você encanta. Você fala, não, você encanta. Mas assim, você traz tantas questões, sabe, importantes, tantas questões sobre esse exercício desse direito, né? Esse direito que ele, na verdade, ele deve ser exercido na escola do ponto de vista da experiência, né? A criança ela exatamente. precisa experimentar, o jovem precisa experimentar. A vida acontece na escola todo o tempo, né? Então, o exercício desse direito não é sobre a criança, mas é com, né? Com, Como você tão bem colocou. Eu fico pensando, Elizabeth, que nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, né, de isolamento social, talvez isolamento físico, né, porque social a sim, gente está sempre se comunicando, né? Mas assim, nesse isolamento forçado, e eu penso que estamos unidos todos pela mesma causa, né? E essa causa é a sim. vida em si, né? Todos estamos lutando e cada um vai lutar com as suas possibilidades, né? Com os seus instrumentos para sair, né? Vai viver esse processo, cada um a seu modo, né? Cada país, cada canto desse Sim. mundão aí de Deus, né? Tem algumas diretrizes, eu fui pesquisar algumas diretrizes universais, eu vi que a OCDE, que é a Sim. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela construiu um guia, né, um guia de diretrizes para todos os países. Eu achei muito interessante, porque este guia é o que está também norteando os países, inclusive o Brasil. Né? Ela fala, dentro das diretrizes que a OCDE apresenta, ela traz a preocupação com a saúde dos professores, dos estudantes, a questão da Uhum. atividade remota, ela traz também a questão da parcerias com os canais de comunicação, ela traz também assegurar o apoio adequado aos estudantes vulneráveis, né? Os Vulneráveis. estudantes Sim, que sim. estão com mais dificuldade, né, de acesso. Enfim, ela vai trazer isso, né? A OCDE já traz essas diretrizes. E, de certa forma, isso vai fazendo a gente entrar no mesmo nível de discurso, né? A comunicação vai ficando mais fácil também, porque a gente vai encontrando elos comuns para que a gente enfrente essa pandemia. Né? Uhum. Então, aqui em Salvador, por exemplo, nós temos uma discrepância social muito grande entre a educação pública e a gratuita, pública e gratuita, a pública e a E particular, privada. né? E Sim. privada. E a pública, em grande medida, há muita dificuldade, né, com acesso à internet, a aparelhos, a computador, etc. etc. Mas a particular já tem acesso à atividade remota e já está seguindo o calendário, enfim. A gente também tem a rede municipal. Eu sou coordenadora da rede municipal de ensino também. Eu trabalho com o Boa. superior e trabalho também com a educação básica, com muito orgulho, adoro, em duas escolas, a Escola Tiradentes e a Escola Paroquial da Vitória. Deve ter alguém aí meu aí por aí. Também já trabalhei na Idade Lomance, para não ficarem com ciúme, não ficarem depois reclamando. Mas, enfim, então nós temos algumas ações, né? O prefeito criou algumas ações, a questão das cestas básicas, também atividade impressa para as crianças. Uhum. Agora, depois de 60 dias, é que os meninos dos anos finais do ensino fundamental, os anos finais, né? Eles vão ter acesso a um acordo de cooperação que o governo criou agora para ofertar como uma empresa de São Paulo, na escola que é especializada em digital, na área digital, para dar acesso aos alunos aulas, né? A qualidade das aulas. Enfim, está se criando
estão tentando estratégias, né, dentro de Uhum. toda das dificuldades. Aí eu queria que você também socializasse com a gente como é que está essa experiência em Portugal, como é que o pessoal se organizou, tanto a sociedade civil quanto o governo, como é que foi isso aí? Eh, Primeiro, acho fantástico porque estamos todos à procura de garantir, não é? Primeiro, garantir que ninguém fica para trás, não é? Que todos os jovens, todas as crianças e os jovens realmente têm o direito à educação. Só que esta educação acaba por se mobilizar de um contexto que estávamos habituados normalmente, que seria a escola, não é? Pública ou privada, que passa para o espaço casa, não é? Porque as pessoas foram obrigadas, devido a uma pandemia, a irem para casa, não é? E, portanto, foi preciso que o Ministério da Educação, quase de um momento para o outro, porque em Portugal a pandemia, portanto, a nível mundial, foi declarada a 11 de março, que acho que é um dia que não nos vamos esquecer, porque realmente marca aqui um momento na nossa história como humanidade. E o governo em Portugal, a 13 de março, fecha as escolas. Portanto, pública ou privado. Claro, houve aqui alguns meninos começaram e meninas começaram já antes a faltar e fecham as escolas. E de um momento para o outro há um shift, que é o ensino, a modalidade do ensino à distância. Que em Portugal já estava e existia essa opção, mas que era dedicada às crianças que estavam, por exemplo, doentes num hospital, podiam recorrer à modalidade do ensino à distância. Por exemplo, pessoas itinerantes, circos, artistas, poderiam, e de repente está tudo neste ensino em casa. Claro que ensino à distância, não é? Em casa, alguns não eram nas suas casas, alguns tiveram que ir afastarem-se porque os pais eram doentes de risco ou tinham os avós, portanto, houve assim algumas deslocações e, portanto, o Ministério da Educação teve que pensar numa solução que chegasse a todos e para o combate à, digamos, à discriminação por causa do digital. E então o que acontece é que o Ministério, para chegar a todos, nós já tivemos a telescola, cria o hashtag Estudar em Casa, que passa na RTP Memória e que, claro que não foi logo quando fechou a escola, porque tiveram que se preparar, mas praticamente numa questão de semanas criaram este modelo que está a ser implementado desde o terceiro período, cá em Portugal, e que está com sucesso, com sucesso esse modelo. Claro que esta segunda-feira os 11º e 12º já regressou à escola, quer no público, quer no privado, já regressou à escola, com máscaras, que é algo de novo, que se tem que viver, muitas regras, mas já os jovens e professores e pessoal não docente já regressam às escolas. Isto a Todos, nível, todos, só os que vão os fazer anos exames, finais, hum? exames finais. Exames finais. 11º e 12º. E as creches também já houve aqui alguma abertura, mas também com muitas regras. Depois gostaria de falar da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, porque estamos aqui a falar, se bem me lembro, que é o direito à educação em populações mais vulneráveis e para garantir que realmente, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens lança uma linha que se chamada Linha de Crianças em Perigo, hashtag Proteger Crianças compete a todos, que é uma campanha fundamental para que todos estejamos atentos para que efetivamente haja a garantia do sucesso e do direito à educação. Essa é a Portanto, verdadeira inclusão, né? A inclusão exatamente, vem de fora, né? exatamente. Portanto, depois eu que estou numa comissão de proteção de crianças e jovens no Conselho de Valongo, não sei se têm ideia, mas se calhar aqui
portanto, a organização de uma comissão. Não sei se achas pertinente falar, Telma. A comissão, então, digamos assim, como é que isto se organiza? O nosso sistema de proteção em Portugal é organizado numa forma de pirâmide, em que na base estão as entidades com competência em intervenção em matéria de infância e juventude, que são as escolas, que são a polícia, que somos todos nós, que são as IPSS, que são as instituições particulares de solidariedade social, isto está na base da pirâmide. Isso. Depois, no meio, têm as comissões de proteção de crianças e jovens, que, claro, que trabalham diretamente com as famílias e que vão, para fazer uma avaliação o mais precisa possível, vão recolher informações à primeira linha, que são as entidades que estão na base. Portanto, colaboramos com as escolas, colaboramos com a saúde, colaboramos, que adorei ver a vossa live, a homenagem aos assistentes sociais, que maravilha que foi. E hoje estamos aqui com os pedagogos, portanto, somos todos importantes, não é? Isso. E, portanto, aqui portanto, temos as CPCJs e no topo da pirâmide, então, poderá os tribunais. Portanto, se houver... É toda uma rede, né? Diz? É toda uma rede que se É toda uma rede. Portanto, se houver alguém que tenha conhecimento de que uma criança está a ser vítima ou que está a ser negligenciado o direito à educação, imaginemos, deve ser reportado e deve ser sinalizado. E então a Comissão vai, dentro das suas competências, intervir para garantir que esse... E atua diretamente com a família? Diretamente também? Com a família, com a criança. E, como digo, recorre à segunda, recorre, depois de todas as informações, com as primeiras linhas, não é? Trabalha, articula. Portanto, aqui o papel e com a fundamental também, por exemplo, no caso de uma criança que não tem assistência dos pais e com relação à aprendizagem, precisa levar um médico, o pai não leva para fazer a negligência à saúde também é sinalizado. Portanto, desde que um direito não esteja a ser garantido àquela criança, é dever de todos nós, porque o sistema de proteção é a sociedade, somos todos nós, e a pandemia veio-nos lembrar isso. Portanto, a sociedade tem que estar alerta. Por isso, quando falei da pedagogia colaborativa, a pedagogia cooperativa, também de cooperação, como é óbvio, a pedagogia da democracia, isso é fundamental. É fundamental estarmos todos, porque o sistema de proteção somos todos nós. E daí que esteja a falar da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens como, digamos, para um veículo nesta garantir, não é? Mas o ressalva do que o sistema de promoção e proteção somos todos nós. Depois, a nível da Câmara Municipal de Valongo, as escolas, então, agora ao nível da Câmara Municipal, as escolas fizeram os agrupamentos, que nós aqui estamos em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, fizeram levantamento junto das famílias de quem necessitava de material, equipamento técnico, equipamento para poder se conectar. Que interessante! Muito. E criaram... a associação que fez esse levantamento, Elizabeth? Sim. Inclusive nós, na CPCJ, as CPCJs de Valongo, quando imaginam uma criança não está a estudar no seu concelho, e por vezes pode o agrupamento daquele, não é, como não faz parte do agrupamento, não pertence, digamos assim, a este levantamento, a Comissão, como tem, pode e deve colaborar com as entidades e para garantir que esta criança está nestes números. E então foi criado o Banco Municipal, o Banco Municipal de Combate à Desigualdade Digital e Apoio ao Ensino Não Presencial.
E Hum. para terem, e portanto foi adquirido material, computadores, tablets, Ah, hotspots, interessante. muito interessante mesmo. E muito, Foi dado, ofertado, emprestado? Como foi esse é processo? assim, Para todos os alunos? neste caso, este banco municipal foi para alunos carenciados da rede pública, Ah, da rede do, pública. da- do- de, Sim, da rede pública que eu estou da falando rede mesmo. pública É. portanto não, e foi emprestado. Portanto, Hum. emprestado para garantir que todos os alunos. E este emprestado, no meu entender, vem criar aqui uma responsabilização, Claro, não é. é? Porque as Isso, famílias e os seus jovens isso, têm que se responsabilizar por aquele material e isso. saber que ele é de todos. E, portanto, houve aqui, portanto, os tablets foram atribuídos ao primeiro ciclo e os computadores foram atribuídos ao segundo e terceiro ciclo. Também foi criada uma linha de apoio a Terceiro nível. ciclo é ensino médio aqui para gente. É melhor Que explicar que eu. é o E então segundo foi. ciclo, são os anos finais do ensino fundamental. Ok, e também foi criada, e obrigada, porque eu espero que me estejam a entender, porque eu empolgo-me e falo Então, muito sim, eu depressa. estou vendo aqui perfeito, estou vendo assim, boas, todo mundo tá participando aqui, o pessoal tá gostando, pode continuar. Ah, Bom, obrigada. muito, E então, muito interessante essa experiência, entendeu? A mas forma como a sociedade se organiza, e, ela faz e, e toda a eu E eu diferença. ao pensar, claro que e que também queria que soubessem, e acho isto maravilhoso, que foi criada uma linha de apoio também, para levantamento ou entrega ao domicílio, de medicamentos urgentes, compras de bens essenciais, para passear os animais de estimação e Ah, apoio emocional. E porquê que eu, claro que na tua pergunta dizer, mas para que a criança possa estar bem, não é? Para que a família possa apoiar as suas crianças, é importante este apoio emocional, é importante ter estas redes de ajuda e para que saibam que podem pedir ajuda. Também foi criado um programa de emergência alimentar e todos nós perfeito, sabemos o quanto é importante a claro. nutrição e estar. Fundamental, É fundamental nutrir o cérebro, não é? Para pensarmos bem. o E por básico. isso, para além da criação destes bancos de emergência, portanto, do Programa de Emergência Alimentar e fornecimento gratuito de refeições escolares aos alunos mais carenciados. Portanto, a ação social escolar aqui também a prestar um serviço para garantir de que estamos todos nutridos. E eu pensei aqui numa frase do Bill Gates que eu acho que é importante aqui, eu vou falar se calhar mais que uma vez nela, mas a tecnologia é somente uma ferramenta no que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas. Um professor é o recurso mais importante. Portanto, é importante termos a ideia de que um, o pedagogo é fundamental aqui para Isso. mediar e para ajudar que as crianças tenham todo o material, quer didático, quer equipamentos tecnológicos, para poder aprender e para poder se tornar um cidadão ativo e pleno. E por isso o pedagogo é a ferramenta mais importante, não é? E Com não podemos certeza. esquecer, não é? Porque É nós podemos ter. protagonista, né? Junto com o aluno, ele é protagonista, né? Exatamente, portanto, podemos ter um computador, mas não podemos, se não houver alguém que A guie, mediação, né? a mediação é fundamental e por isso acho que esta Vigora. frase, não é? Esta frase recorda-nos que no fim nós estamos em pandemia, estamos em casa, estamos aqui as duas Isso, aparentemente a olhar para o telemóvel, mas mas somos pessoas e estamos aqui a isso, mediar aprendizagem, vivências educacionais, isso. não é? Que são fundamentais. Perfeito, perfeito. Muito.
é muito por aí mesmo, né? Esse pensar, esse exercício de estar pensando o direito, de assegurar esse direito e de pensar esses tempos, né? Esses tempos que, de fato, não seremos os mesmos. Eu penso Não, que é uma grande mudança, inclusive a escola, sabe? A escola precisa também se reinventar. A escola também precisa reaprender a andar. Eu sim, penso que no sentido de que a escola ela precisa abrir mão um pouco, talvez, de um processo burocrático, conteudista, para é verdade. trazer isso que você trouxe aí na sua fala, para que as crianças e os jovens possam ser, possam viver, possam vivenciar mesmo, experimentar o vivido mesmo. É isso. E esse saber fazer, eu penso que ele é muito importante. Aprender a saber fazer, sabe aqueles 4 pilares? Eu acho que Sim, ele nunca foi tão essencial pensar neles, como de fato princípios fundamentais pois. dessa nova escola pós-pandemia, sabe? Eu, pelo menos penso por aí, né? Aprender a Sim, ser, aprender a conhecer, nesse é sentido aí, a fundamental. gente é fundamental. Ah, com esse fechamento, né, das escolas, o Banco Mundial ele fala em torno de 1,5 bilhão de estudantes fora da Yeah. escola, né, com atividades em casa, né, atividade Sim, remota ou não, né, a depender das possibilidades de cada um. Mas isso também, esse número de estudantes em casa, com a nova modalidade de ensino, também criou, impactou muitas famílias. Você até tocou nesse assunto, nessa sim. questão aí, como foi aí para Portugal. Parece que para Portugal foi mais tranquilo isso, com relação aos pais. Mas aqui comumente eu Não deve recebo estar a ser fácil. muitas, sim, tantas minhas alunas, como as professoras que estão nessa modalidade com os pequenos, com as crianças pequenas, eu recebo, tanto por parte dos pais como por parte dos profissionais, muita inquietação, né? Às vezes as crianças ficam ansiosas e os pais também, essa Sim, questão de estar em casa, trabalhando e orientando. É meio apreensivo. Talvez porque, Elizabeth, eles queiram fazer a transposição do modelo escolar para o modelo familiar. E sim. aí, É né? Aí as coisas complicado. É ficam, né? complicado. Ah, e É aí, o que, que você difícil. acha aí sobre isso? Como foi isso por aí? Quer dizer, você pode explorar um Eu, pouquinho mais essa ah, questão? assim, é assim, claro que a família é o núcleo fundamental da sociedade, não é? Nós todos temos isso muito presente, quem trabalha com crianças e jovens, com crianças e jovens, e portanto, eu, acima de tudo, quando estamos em casa, é importante e eu trago sempre aqui o direito e a educação, e é importante reconhecer que a criança é uma pessoa com Isso, direitos e que esse direito implica ser protegida. E porquê que eu digo isto? Porque a pandemia trouxe muito, muito stress, trouxe muito desgaste, trouxe muito cansaço e trouxe para todos nós. E, portanto, é importante ter esta noção de que nos devemos acarinhar, nos devemos cuidar e, portanto, acima de tudo, as crianças, não é? Porque os adultos têm responsabilidade acrescida. E, portanto, a criança tem o direito, então, e volto a reforçar, a ser protegida e a participar e a ser ouvida, a expressar a sua opinião. E, portanto, não é só ela expressar-se, é nós ouvirmos a criança, isso, ouvirmos e levarmos em linha de conta o que está a dizer. Porque é esta interiorização que devemos ter em conta quando nos vamos organizar nas nossas casas, não é? Porque as casas depois passaram a ser espaços em que tivemos que atribuir-lhes diferentes funções, não é? Portanto, na comissão foi muito interessante
porque saía. Não tenho presente porque eu ia lendo os e-mails, mas era, não, acho que era semanal, ou não quero, era a parentalidade positiva, que eu sei que tenho falado com a Telma também sobre esse tema, e vinham dicas para as famílias e para que tivessem presente uma série de. E é um bocadinho isso que eu vos trago, dessas dicas que eu fui lendo e fui estando atenta e que são tão importantes. E, portanto, a primeira seria estruturar os dias. Estruturar os dias. Mas devemos dar sempre espaço ao improviso, certo? Porque nem sempre as coisas correm como nós esperamos. E então, porquê? Porque as crianças e jovens não estão habituadas a organizar e a definir o ritmo dos seus dias. Eles estão E habituados a que os pais os acordem, tomam banho, um pequeno almoço, vão para a escola. Há aqui uma estrutura que desaparece, porque estamos todos confinados à nossa casa. E depois também é preciso ter presente que, como pedagogos que somos, a educação move-se de um espaço formal para o informal. E no espaço informal temos que criar este formal. E, portanto, é fundamental a criação de um horário que vai ajudar às rotinas familiares, que vai aumentar a previsibilidade do que é e, portanto, traz um isso, espectável. rotina. A rotina. Exatamente. E por isso, como traz, então o que é que vai acontecer? Vamos aprender a apoiar-nos todos uns aos outros, para que esta estrutura aconteça, não é? Portanto, como é que esta rotina seria então? Poderíamos estabelecer, não poderíamos, devemos, mas devemos fazer com cuidado, sempre, não é? Por isso devemos estabelecer regras que sejam claras, consistentes e Isso. adequadas à faixa etária, não é? Porque imaginem, nós estamos aqui a falar das crianças, mas podem ser os idosos. Todos nós E necessitamos de ter. E as regras não precisam de ser muitas, mas regras pertinentes, regras que pensamos e que até podemos, não, devemos negociar. E, portanto, para quê? Para ajudar a criança a compreender os limites. Portanto, estabelecer estas regras claras, consistentes, adequadas à faixa etária, para que a criança perceba e compreenda os limites. Porquê é que é importante a definição consistente destes limites? Porque a criança vai se sentir mais tranquila, mais segura, mais serena. E estamos a promover o quê? A sua autonomia. com E certeza. e isto parece fácil, e nós todos sabemos o quão difícil isto é, não é? Não é assim tão fácil como parece, mas é um exercício que todos os pais fazem, todas as famílias fazem e que com a pandemia aprenderam a exercitar diariamente. E por isso deixei aqui o gerir as emoções. Nós temos que assumir os sentimentos, porque sentir é natural, mas há algo que devemos de exercitar e pôr em prática o que se sente. Isso como se Perfeito. faz? Ensinando a criança a verbalizar o que sente. Mas o adulto também tem de verbalizar. E por isso é importante criar momentos de que a criança perceba, estamos tristes, e então o direito à tristeza, o direito à alegria. Portanto, o gerir as emoções e apoiar-nos mutuamente. Isto é importante, não é? Depois, o brincar. É fundamental brincar. Brincar muito, Ah, não brincar é? é Brincar, fundamental. É o eixo estruturante. mas brincar com qualidade. E porquê é que eu digo isto? Porque nesta live e como pedagogos que somos, nós sabemos o quão importante na pedagogia é o brincar. Isso. O brincar é um Para a momento, infantil, então, para a primeira infância, é para o desenvolvimento fundamental. infantil, é É, fundamental. e claro, em termos de pandemia, é fundamental que a criança aprenda, porque já viram, vai ser tão duro pedir a uma criança que aprenda a brincar com o distanciamento social e todos nós nos questionamos, será possível? Há muitos constrangimentos, mas o brincar em casa, esse espaço que é seguro
é fundamental então que se brinque e que se brinque muito e que o brincar seja um momento em que se aprende e que seja um espaço educativo de qualidade. E claro, eu aqui, Paulo Freire, que foi uma amiga do Brasil que me ofereceu, não foi a Ah, Telma, mas a não Telma foi ofereceu-me não. outras coisas, outras sabedorias, a pedagogia da autonomia, e eu gostava de ler o que está aqui, algo que tem a ver com isto que acabei de dizer, que é o facto de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas o sujeito também da Esse, história. o jeito da história, né? Portanto, E estamos todos em casa, aqui a ser é uma sujeitos de freiriana. história. É, Que maravilha! Estamos é, nos e aproximando do final. eu sei, e por isso é que são só contributos, porque quem sou eu para estar aqui a Não, falar, mas eu vamos ver creio um que pouquinho, mas vai ter outros momentos. Já se prepare, porque você, com certeza, depois dessa fala tão maravilhosa, eu não posso deixar de registrar aqui Ritinha do Salete, minha antiga escola, maravilhosa escola Nota Mil, que eu comecei minha carreira na rede municipal lá e eu amava aquela família Salete. A Luciana do Iudete. Idete Loman também, que mora no meu coração, os professores, meus colegas, a Geise, a Patrícia, a professora Gidélia, que é diretora acadêmica da Cairu. E esse momento é tão importante para mim, é tão interessante te ouvir, te muito escutar, obrigada. saber como vocês estão vivendo. É importante esse diálogo, essa abertura, essa troca. Você colaborou muito, tenho certeza. E Obrigada. assim, nesse momento inconclusivo, a minha orientadora daqui, que é a professora Lourdes Ornelas, ela sempre fala assim: Thelma, nós somos sujeitos incompletos, inconclusos. Não existe conclusão. Então, Mesmo. pegando um pouco essa coisa que realmente somos sujeitos incompletos, inconclusos, mas assim, eu penso que a gente, para finalizar, né, esse momento, eu também vou trazer um texto de Freire que ele fala: ninguém nasce educador ou é marcado para ser educador. Tão A bonito. gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente, É na muito lindo. prática e na reflexão sobre a prática. Então, eu acho que é por aí mesmo, essa vivência, essa troca. Porque somos diferentes, sim, somos diferentes, temos contextos diferentes, mas somos humanos, e Humanos. isso nos religa, né? É Então, verdade. né, eu penso que é por aí. Aí, nesse movimento, eu quero que você deixe só está faltando 2 minutinhos, então, nesses 2 minutinhos, deixa aí uma frasezinha para nós, para a gente sair para o Dia do Pedagogo. Eu antes É de como... mais queria dizer, sejam felizes todos os pedagogos do mundo, porque ao serem felizes fazem as crianças felizes e os jovens felizes. E então eu gostava de partilhar esta frase que pensei para este dia, que é: não nos podemos esgotar na sala de aula. Temos de estar abertos ao mundo, porque só no mundo é que nos sentimos plenos e nestas parcerias que se criam e que nos tornam mais humanos e neste caráter universal dos direitos da educação, vamos educar para os direitos e vamos então celebrar todos os dias o Dia do Pedagogo, Telma. Seja em Portugal ou no Ah, Brasil, no mundo. Está bem? parabéns, parabéns, Obrigada. parabéns. Fiquem bem no Maravilha. Brasil. Festejem Muito sempre todos obrigada, os muito dias. obrigada. Muito Tá bem? obrigada. Te espero aqui, Beijinhos e tá? abraços Muito virtuais. Foi maravilhoso. E obrigada, Obrigada. pessoal. Muito obrigada por ter ficado Obrigada até e boa agora, o noite. tempo inteiro. Meus alunos e alunas queridos, meus professores, meus colegas. Que dia maravilhoso, que aula maravilhosa tivemos aqui com a professora Elizabeth Carvalho.
Foi uma Muito experiência obrigada. muito, muito especial para mim. Vou guardá-la no meu coração, porque ter você, compartilhar com você dessa fala e essa escuta é um momento realmente singular. Um abraço, fique bem e vamos ter um Obrigada. ótimo dia do pedagogo, tá? Somos Todos nós. Um imprescindíveis. abraço. Sim, sim. Um Isso. abraço. Tchau.